Uma das coisas mais danosas para o povo de Deus são os falsos mestres e seus ensinos. O que é drástico, pois multidões seguem seus ensinos porque eles são simples, traz confortamento de pecadores e é mais fácil de aceitar do que a verdade da palavra de Deus. Mas eles estão no meio do povo de Deus, como afirma 2 Pedro 2:1. Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Fala galera, aqui é o Francisco Marques e se você é novo por aqui, nós falamos sobre teologia e vida cristã. Se você curte esse tipo de conteúdo, ativa o sininho de notificações e considera se tornar membro para nos apoiar a produzir mais vídeos como esse. Quem eram os falsos profetas no Antigo Testamento? Como prática geral, algo comum que encontramos em falsos profetas é que eles têm um desejo por popularidade. Eles querem ser conhecidos, reconhecidos, cumprimentados, elogiados. A lealdade a Deus pouco importa. O que importa mesmo é ter seu ego acariciado. No livro de Jeremias vemos um exemplo disso. Em Jeremias 4,19, o profeta trazia uma mensagem de condenação. Meu coração, estou me contorcendo de dor. Meu coração bate forte dentro de mim. Não consigo me aquietar, pois ouvi o som das trombetas dos inimigos e o rugido dos seus gritos de guerra. Mas os falsos mestres dizem ao povo que tudo estava bem e que nada de mal ia acontecer com eles. Em Jeremias 6,14 diz: oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu povo. Dão garantias de paz quando não há paz alguma. Agora, responda para mim. É melhor ouvir coisas agradáveis, mas mentirosas, ou coisas desagradáveis, mas verdadeiras? Agora dá para entendermos porque os falsos ensinos encantam muita gente. Porque o falso ensino é agradável. Eles iludem as pessoas e as pessoas gostam de ser iludidas, como diz em Isaías 30:10. Dizem aos videntes: não tenham mais visões, e aos profetas: não nos digam o que é certo. Falem de coisas agradáveis, contem-nos mentiras. Interesse próprio e agradar o povo era o que motivava o falso profeta. Todo mundo saía ganhando na mensagem do falso profeta. Ele tinha os seus anseios de ser amado satisfeitos e o povo tinha a mente tranquilizada quando eram iludidos por falsas revelações. No Novo Testamento, Jesus mesmo falou para termos cautela contra falsos mestres, pois eles parecem ovelhas inofensivas, mas por dentro são lobos devoradores. Ou seja, eles são iguaizinhos aos crentes e têm um aspecto piedoso. Para reconhecermos quem são eles, temos que perceber como eles agem, e é isso que vamos ver agora. Em primeiro lugar, a mensagem deles é falsa, e é por isso que Pedro chama esses ensinos de heresias destrutivas. Naqueles tempos, essa palavra heresia significava fazer uma escolha. Isso nos dá um ótimo indício das consequências de se ouvir falsos mestres e suas heresias. Eles promovem no meio da igreja espírito partidário, e espírito partidário é uma das obras da carne. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 20, nos diz: idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acesso de raivas, ambições egoístas, dissensões, divisões. Você já se sentiu acuado por alguém a escolher um lado na igreja? Pronto, o falso mestre te obriga a fazer uma decisão para o lado dele, pois o seu ensino causa divisões no meio do povo de Deus. Eles não são tão claros quanto às suas intenções, mas eles dão a impressão de serem fiéis às doutrinas bíblicas. Preste atenção, eles dão a impressão, eles falam iguaizinhos aos melhores crentes, mas isso não quer dizer que eles são realmente fiéis. Muitos crentes são enganados por eles. Muitos crentes louvam eles como homens de Deus e até compram seus livros. Eles seguem o padrão do seu mestre Satanás. Questionam a palavra de Deus, depois negam ela e, por fim, substituem a verdade pela mentira. Em Judas capítulo 1, versículo 4 diz: pois alguns indivíduos perversos se filtraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral.
A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Pare e pense um pouco. Puxe aí em sua memória alguém ou algum grupo ou denominação que se encaixa nessa descrição. Outra coisa que você deve examinar é se você se encaixa nesse grupo. Em terceiro, eles são libertinos, ou seja, usam a religião para satisfazer suas concupiscências. Em Jeremias capítulo 23, versículo 14, suas práticas libertinas são descritas assim. Agora, porém, vejo que os profetas de Jerusalém são ainda piores, cometem adultério, gostam da desonestidade e incentivam quem pratica o mal, para que ninguém se arrependa de sua maldade. Esses profetas são tão perversos quanto os habitantes de Sodoma e Gomorra. Aí você se pergunta, por que tantas pessoas seguem indivíduos assim e até imitam suas práticas? É porque as pessoas gostam da mentira e da sensualidade. E por último, eles são avarentos, ou seja, eles têm interesse em ganhar dinheiro. Como eles fazem isso? Eles exploram pessoas ignorantes. Em Miqueias, capítulo 3, versículo 11, lemos: os governantes julgam conforme subornos que recebem. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei. Os profetas só profetizam quando são pagos. E, no entanto, todos afirmam depender do Senhor. Dizem: nenhum mal nos acontecerá, pois o Senhor está em nosso meio. Esses homens, eles estão no ministério pelo dinheiro e não por amor a Deus e ao seu próximo. Mas homens de Deus não fazem isso, como nos mostra 1 Tessalonicenses 2,5. Como bem sabem, nunca tentamos conquistá-los com bajulação. E Deus é nossa testemunha de que não agimos motivado pela ganância. Mas o que significa a expressão? Até negarão o mestre que os resgatou, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Será que essa expressão está dizendo que eles são salvos? É isso que eu vou tentar responder agora. Apesar deles serem dissimulados e parecerem muito com crentes verdadeiros, essas pessoas não são salvas, pois a Bíblia faz algumas comparações a respeito de pessoas assim. Por exemplo, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 22 diz: nele se confirmam os provérbios, o cão volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Esses animais fazem um contraste muito grande com os animais que os verdadeiramente cristãos são comparados. Em João capítulo 10, versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a vida pelas ovelhas. Eles não têm espírito, como afirma Judas capítulo 1, versículo 19. Eles provocam divisões entre vocês e seguem seus instintos naturais, pois não tem neles o Espírito. Como não tem o Espírito Santo, eles são dominados pela sua carne. Eles vão seguir seus instintos naturais. Em Romanos, capítulo 8, versículo 9 diz: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, diferentemente dos falsos mestres, os cristãos são controlados pelo Espírito, porque eles têm o Espírito Santo dentro deles. Mas a Bíblia não diz que esses homens foram salvos por Cristo quando diz: e até negarão o mestre que os resgatou? Em Mateus, capítulo 13, versículo 44, podemos ver algo que pode trazer luz a essa frase. O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo. E em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente. Vendeu tudo o que tinha e com o dinheiro da venda comprou aquele campo. Esse homem comprou todo o campo, ou seja, o mundo, para adquirir um tesouro que estava escondido nesse campo, ou seja, esse tesouro é a igreja. Pois a Bíblia afirma que Cristo morreu pelos pecados do mundo todo, como diz 1 João capítulo 2, versículo 2. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Ou seja, a morte de Cristo é suficiente para salvar o mundo todo, inclusive os falsos mestres e todos que o negam. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 25 diz: maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Ou seja, a morte de Cristo só se aplicou à igreja eleita. Não é porque seus ministérios são conhecidos e influentes e que tem muitos adeptos que esses homens são chamados por Deus.
nós temos a tendência de julgar o ministério de alguém baseado em números e fama. Esses falsos mestres podem dar sinais de que são salvos, mas na verdade não são. Em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23 diz: Nem todos os que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? E não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei: Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, o que podemos fazer para nos proteger das investidas de falsos mestres? Lembre-se de que eles distorcem a verdade, ou seja, sagazmente eles distorcem a palavra de Deus. Então mantenha sua guarda elevada. É como se você estivesse numa guerra. Você tem que estar alerta, porque a qualquer hora um falso mestre pode vir até você para te iludir. Tenha cuidado com as palavras que fascinam as pessoas, pois sempre falam palavras que fazem os pecadores se sentirem bem. Palavras agradáveis, palavras que acariciam os ouvidos, palavras que os pecadores querem ouvir. Como diz em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 18, com palavras vazias, proclamam sua grandeza imaginária e apelam para desejos carnais distorcidos, a fim de atrair de volta ao pecado aqueles que mal escaparam de uma vida enganosa. Também é muito importante você ser uma pessoa que estuda a palavra de Deus, para estar preparado para a luta contra eles. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao 4 diz: Pregue a palavra, esteja preparado, que a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada aos seus ouvidos. Rejeitarão a verdade, correrão atrás de mitos. Observe e veja que eles parecem que têm algo a esconder. Verdadeiros servos de Deus têm a vida aberta às pessoas. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2 diz: Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcer a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Me conta aí o que você achou desse vídeo. Você conhece algum falso mestre ou é capaz de reconhecer algum deles? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Compartilhe esse vídeo com algum amigo e me segue lá no Instagram. Aqui na tela tem 2 outros vídeos. Escolhe aí um deles e eu te vejo em alguns segundos. Por esse vídeo é isso. Um abraço e até mais.